Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Graça e paz a todos, meu nome é Carlos e eu sou pastor das Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e também a Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu. Estamos hoje aqui para trazermos mais uma reflexão da palavra de nosso Senhor, a fim de auxiliar aos irmãos em vossos cultos domésticos, nesta nossa série de breves reflexões no livro de Atos dos Apóstolos. Mas vamos iniciar orando e aí eu convido os nossos presbíteros para participarem conosco nos momentos aqui de oração. Oremos todos. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Pai, por mais uma vez estarmos reunidos, Pai, ainda que não presencialmente, mas estamos unidos de coração, Senhor. Nesse momento estaremos adentrando na Tua presença, Senhor, e que o Senhor possa esclarecer, Pai, os nossos anseios, Pai, que possa tirar de nós toda essa ansiedade, Senhor, que tem atrapalhado os nossos dias, Pai. Senhor, que o Senhor possa estar nos dando essa oportunidade, Pai, e que rica oportunidade, que graça maravilhosa de estar na Tua presença mais uma vez, de estar aprendendo da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja abrindo as nossas mentes e nos enriquecendo com sabedoria, Pai. É o que te pedimos nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Em forma de culto, gostaria de convidar a todos para abrirem suas Bíblias e lerem comigo mais um Salmo de Davi, que é o Salmo de número 17, que também nós temos trabalhado aqui em sequência. Este salmo é uma oração desenvolvida aqui nesses seus 15 versos, aonde nós temos um servo do Senhor convicto de que ele tem servido a Deus com integridade, quando ele diz assim no verso 1: Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Obviamente que nós não encontramos aqui neste salmo palavras que tragam um sentido assim de soberba da parte de Davi, mas sim trata-se apenas de uma expressão de plena confiança de quem sabe muito bem que tem procurado viver os seus dias na presença de Deus em conformidade com as suas leis. Que esta seja sempre também a nossa convicção, para que encontremos a medida exata de intrepidez para fazermos ao Senhor a nossa súplica, com a devida confiança de que Ele nos responderá, conforme Davi faz assim no verso 6, quando ele diz: Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. E aí ele prossegue dizendo: Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Que tenhamos essa plena confiança no Senhor, a partir de uma noção exata daquilo que temos procurado fazer e viver para Deus. Apesar dos nossos muitos erros, isso é um fato, mas que tenhamos esta disponibilidade e esta convicção de que temos sim servido ao nosso Deus. Vamos cantar ao Senhor. E aí em seguida estaremos orando uma vez mais e aí partindo para a nossa reflexão. Vamos cantar e adorar o nome do Senhor nesse momento. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus
ao seu Deus amado. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe adoração. Amém, meu Deus querido. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelas nossas vidas, Senhor Deus. E nesse momento, Senhor Deus, quero te pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus, pelo pastor que vai fazer uso da tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida do teu filho, Senhor. O Senhor esteja falando primeiramente ao coração do teu filho, Senhor, para que ele venha transmitir, Senhor Deus, a tua palavra aos nossos corações, Senhor Deus. Todos aqueles que vão ouvir da tua palavra, que realmente, Senhor Deus, que o Senhor possa estar falando, Senhor, ao coração dos teus filhos, Senhor, que cada um de nós possamos nos edificar, Senhor, através da tua palavra. E aqueles ainda, Senhor, que não conhecem Jesus como o Senhor das suas vidas, Senhor, que eles venham também, Senhor Deus, se arrepender dos teus pecados, venha deixar que Jesus venha fazer morada também no seu coração, Senhor. Senhor, entrego a vida do teu filho, Senhor, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Vamos então, meus irmãos, para a nossa reflexão, que é o momento mais importante desse nosso breve vídeo aqui. Bom, chegamos hoje a uma conhecida passagem bíblica do capítulo 8 de Atos, que introduz um personagem aqui no mínimo curioso das Escrituras, que é Simão o Mágico. Falaremos sobre ele aqui em duas etapas, conforme provavelmente está assim dividido na sua Bíblia. Na primeira etapa, esse personagem ele é apresentado aqui nos versos de 9 a 13, quando ele em seguida é convertido ao Evangelho, inclusive sendo batizado pelas mãos de Filipe. E na segunda etapa, dos versos de 14 a 25, nós veremos aqui os desdobramentos desta relação de Simão com a fé evangélica. Bom, é em Samaria que este Simão iludia o povo com a sua mágica e apresentando-se aqui de uma forma um tanto, eu diria assim, caricata, conforme o verso 9, quando ele diz: eu sou o grande vulto. E ainda que o texto não informe o que seriam essas mágicas praticadas aqui por Simão, se ele fazia truques com cartas, ou se simplesmente ele comportava-se como um ilusionista, o fato é que todo o povo ficava tão impressionado com o que Simão fazia, que conforme o verso 10, ele era chamado de o grande poder, quando todos, inclusive, o associavam ao poder de Deus. Com isto, provavelmente, Simão ele se satisfazia com esta grande fama que ele possuía. E essa sua satisfação própria, mediante essa grande fama que ele possuía, ela é de certa forma abalada quando Simão vê todo o povo tendo a sua atenção desviada agora para Filipe,
que manifestava, conforme o verso 13, sinais e grandes milagres. E aí é mediante a isto, juntamente, obviamente, com a pregação do nome de Cristo, conforme o verso 12, que as pessoas foram convertidas ao Evangelho e também batizadas, dentre elas, como já dissemos aqui, o próprio Simão. E é aqui que nós temos algo que de fato muda completamente a vida de Simão, o mágico. Ora, aquele que era reverenciado por todo o seu povo, visto como aquele que carregava em si o poder de Deus, agora era só mais um crente no meio do seu povo, batizado junto com todos os outros. Era mais um irmão em Cristo. E é aqui que talvez nós tenhamos o grande ponto de partida desta passagem. Até porque estamos diante de uma narrativa muito difícil, já que o autor, Lucas, ele não nos traz aqui juízo sobre as coisas que acontecem, resumindo-se apenas a descrição dos fatos que ocorrem por aqui. Sendo assim, o que nós temos nesse texto são algumas sugestões inseridas aqui na narrativa, aonde poderíamos começar fazendo as seguintes perguntas. O que levou Simão a entregar-se à fé cristã? Qual a motivação que o levou, inclusive, a ser batizado pelas mãos de Filipe? Bom, de imediato eu quero aqui já adiantar que há muitos casos de crentes em nosso meio que vieram até as nossas igrejas com motivações equivocadas. Eles estão iludidos e também, por vezes, iludindo a muitos de nós. Simão, o mágico, segundo o texto, inicialmente ele ficou extasiado, mas observe, não com a pessoa de Jesus, não com a beleza do evangelho, mas segundo o verso 13, ele ficou extasiado com os sinais praticados por Filipe. Veja o que o texto diz, verso 13. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então eu quero fazer aqui rapidamente uma breve análise deste verso, desta primeira relação de Simão com o Evangelho. Ele acompanha o seu pastor, digamos assim, Filipe, e acompanha, como diz aqui o verso, de perto, observando. Observando o quê? Ele está observando por acaso a piedade de Filipe? Ele está, porventura, observando o que Filipe pregava, a teologia de Filipe, o seu bom testemunho? Não. O texto nos informa que ele observa, extasiado, admirado, perplexo, os sinais e grandes milagres praticados por Filipe. Com isso, percebemos aqui que o texto, de fato, parece sugerir que Simão olhava somente para estas coisas, o que poderia nos sugerir a seguinte ideia. Ora, tudo que Simão tinha a despeito da grande admiração do povo por ele, algo até beirando a idolatria, agora não estava mais sobre ele, mas sobre Filipe. A atenção que era dada a ele e o respeito e a admiração agora vinha sobre a pessoa de Filipe. E em seguida a isso, quando chegam a Samaria Pedro e João, impondo as mãos sobre aqueles novos crentes que passavam a receber o Espírito Santo, conforme o texto nos informa, Simão ele ficou mais espantado ainda, mais perplexo ainda, a ponto de desejar ter este mesmo poder, oferecendo dinheiro a Pedro e a João, conforme o verso 19, diz assim: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Irmãos, perceba que não necessariamente nós temos aqui a Simão querendo subornar Pedro e João de uma maneira muito simplória. Nós não conseguimos observar isso no texto. Mas o ponto aqui a considerar é a veracidade da conversão de Simão. Toda a narrativa, perceba, parece nos levar a entender que a conversão de Simão não fora genuína, mas ela fora motivada por qualquer outra coisa, por emoção, por simples admiração, ou ainda por uma questão de se angariar mais fama para si, mas nunca, segundo o texto, por um entendimento correto do Evangelho,
que viesse a gerar no coração de Simão um profundo arrependimento por seus atos. Nós não percebemos isso em momento algum no texto. Veja, por exemplo, que a despeito de seu grande pecado do ocultismo, tratado logo aí no início da passagem, iludindo as pessoas, e aí acrescido daquela ideia que nós falamos aqui, de que o poder de Deus ele era algo pertinente à sua pessoa, digamos assim, algo beirando a idolatria, ainda que estas coisas, ocultismo, feitiçaria e coisas assim que são abomináveis pela Escritura, veja então que diante destas coisas, do seu passado, do passado de Simão, nós não vemos qualquer menção a um arrependimento de Simão por seus atos antigos. Não há nenhuma menção a isso. Ele se achega ao Evangelho não por um arrependimento profundo, por considerar a sua vida de pecado e a necessidade de entregar a sua vida graciosamente ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que nós vemos aqui é alguém admirado com o poder manifestado pelas mãos de Filipe. E assim ele entrega a sua vida ao Evangelho, à fé cristã. Tanto é, irmãos, que Pedro, ao responder a proposta de Simão de comprar os dons, veja o que Pedro diz para ele no verso 22. Ele começa dizendo o seguinte: arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. E outro ponto fundamental aqui para que nós possamos, de alguma forma, suspeitar de sua verdadeira conversão é que ele não recebe o Espírito Santo, ao contrário de todos os outros que foram convertidos ali juntamente com ele. E aí, veja que ao invés de Simão lamentar isso, ou de simplesmente buscar esse dom para si, de receber o Espírito Santo, ele somente desejou possuir o poder de transmitir o Espírito Santo através da imposição de mãos, não de possuí-lo internamente. Isso está claro no texto. Portanto, o desejo de Simão o mágico de possuir o poder do Espírito Santo difere do que realmente ele precisava, da ação do Espírito Santo em seu interior, a fim de sacramentar a sua conversão com real mudança em seu caráter. Então, meus irmãos, diante desta rejeição à essência do Evangelho, a fim de ter para si somente o domínio do poder do Evangelho, pode nos estar aqui denunciando que Simão, de fato, desejava somente ter de volta a fama que ele possuía antes de Filipe chegar a Samaria, o que justificaria inclusive a resposta duríssima que Pedro lhe dá no verso 20, quando diz: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. E é interessante que essa expressão no original, no grego, significaria popularmente hoje: vá para o inferno com esse teu dinheiro. E aí Pedro então completa dizendo: pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Com isto, meus irmãos, diante dessas hipóteses aqui, podemos chegar à seguinte conclusão: quantas pessoas se achegam ao Evangelho visualizando-o conforme os conceitos que ela mesma possui, tentando fazer do Evangelho uma extensão de seus próprios pensamentos? Quantas pessoas se achegam assim? Vir ao Evangelho significa se desapropriar de tudo o que somos, de tudo o que temos e de tudo o que pensamos, para que o Evangelho nos molde e nos conforme às suas próprias virtudes e diretrizes. E aí, ao refletir sobre este difícil texto, o comentarista Matthew Henry, ele nos propõe aqui a seguinte oração que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, mediante a toda essa vivência aqui de Simão, nessa sua relação com o Evangelho de Cristo. Então ele nos sugere a seguinte oração, Matthew Henry: conceda-nos, Senhor, um tipo de fé diferente daquela que fez Simão somente entusiasmar-se, mas não santificar o seu coração. Faça com que aborreçamos todo o pensamento de fazer a religião servir os propósitos do orgulho ou da ambição. Guarda-nos, Senhor, contra esse veneno sutil do orgulho espiritual, que busca glória para si mesmo, mesmo através da humildade. E aí ele termina a sua oração dizendo: faça com que busquemos somente a honra que vem de ti. Que bela oração, que seja a nossa oração.
quero propor para nós encerrarmos aqui algumas breves aplicações, alguns conceitos práticos para que a gente possa, de alguma forma, procurar aplicar para a nossa vida. Bom, vamos lá então. Primeiro, que nós percebemos logo no início do texto, todo tipo de ocultismo deve ser rejeitado pela fé cristã. Inclui-se aí coisas simples que acreditem muitos crentes fazem, consultar horóscopo. Você já viu crente fazer isso? Pois é um fato, irmãos. Ou simplesmente, de forma também sutil, aqueles crentes que consultam profetas, que por vezes viajam longas distâncias só para receber uma oração forte. Inclui-se também aqui um certo tipo de misticismo que costuma entrar nas nossas igrejas através de utensílios como conhecido copo de água sobre a TV, lenços ungidos, canetas, tijolinhos ou quaisquer outras coisas. Inclui-se também aqui um certo tipo de misticismo que costuma entrar nas nossas igrejas, que vem por meio de sonhos, que por vezes definem decisões de uma vida inteira de uma pessoa. Você já viu, já conheceu algum irmão que diante de uma situação difícil, que ele tem que tomar uma decisão, e aí de repente ele aparece e diz o seguinte: tomei a decisão, agora eu já sei o que eu vou fazer da minha vida. E aí a gente pergunta: caramba, que legal, baseado em que você tomou essa decisão? E a pessoa: porque eu sonhei, que eu tive um sonho. Mas como assim? Sonhei, sei lá, uma fruta caiu na minha cabeça, aconteceu isso no sonho, e aí eu entendi que eu devo tomar essa decisão. Quantas pessoas tomam decisões seríssimas, pessoas crentes, na sua vida, com base em sonhos, porque através de uma cultura mística que tem entrado nas nossas igrejas há tanto tempo, acabam se iludindo com estas coisas. Bom, inclui-se também um certo tipo de misticismo que também tem o costume aí de entrar nas nossas igrejas, travestido de base bíblica. 7 mergulhos de Naamã sugere então campanha de 7 sextas-feiras de oração, em que só seremos abençoados se nós cumprirmos cabalmente com determinados ritos destas campanhas. Uma outra questão prática aqui, último ensino para a gente encerrar: levantar a mão e aceitar a Jesus na igreja, e ainda ser batizado, ter o seu nome lá inscrito no hall de membros da igreja, não garante que somos de fato salvos, não garante que de fato fomos convertidos de modo íntegro e sincero ao Evangelho. Pode-se haver claros equívocos na verdadeira motivação para se entregar a nossa vida a Cristo. Simão fez uma confissão verbal. Simão foi batizado, mas segundo as palavras de Pedro no verso 21, o seu coração não era reto. Não havia, ou seja, não havia uma plena conversão, uma conversão de fato na vida de Simão. Que isso nos faça refletir, irmãos, sobre o conteúdo da nossa fé, a veracidade da nossa fé, a verdadeira motivação que nos tem levado a viver este Evangelho. Pergunto: amamos mesmo a Cristo Jesus? Entregamos mesmo a nossa vida por completo ao reino de Deus? Somos capazes de dar a nossa própria vida em favor do Evangelho, se necessário fosse? Ou somos apenas simpatizantes deste Evangelho, procurando apenas coisas que possam vir às nossas vidas? Que Deus nos faça refletir seriamente sobre a nossa conversão, a nossa vida cristã, para a glória de seu próprio nome. Em nossa próxima reflexão, se assim o Senhor nos permitir, encerraremos aqui o capítulo 8 do livro de Atos. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.